Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo e sua paz seja sobre a vida de todos. Eu sou o pastor Claudinei e muito me alegro em poder me unir com todos vocês e juntamente podermos apreciar a palavra de Deus e orarmos. E certamente que hoje Deus vai falar ao seu coração e nos orientar por intermédio da sua Sagrada Escritura, para que possamos viver uma vida plena e possamos desfrutar das ricas bênçãos do Senhor. Mas antes, é muito importante que você se inscreva neste canal e ative o sininho, para que sempre que eu postar um novo vídeo, você seja notificado. Deixe também o seu like e compartilhe com seus contatos. Desta forma, vamos prosseguir juntos em fazer o bem, partilhando a poderosa semente que gera frutos para a vida eterna, a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada relata que houve uma ocasião em que o povo judeu estava sob grande ameaça e havia sido decretada uma sentença de morte irrevogável. Não havia mais o que fazer, até porque, segundo a lei vigente da época, uma vez que o rei lançava um decreto, este não poderia ser revogado. Entretanto, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que em Cristo Jesus, nosso Senhor, em seu nome, nós temos autoridade para quebrar, anular qualquer palavra de maldição, qualquer anátema contra as nossas vidas. Qualquer sentença estabelecida contra a sua vida, sua casa ou sua família, você tem autoridade para revogar. E está aí uma questão muito séria e abrangente, que deve ser, ou pelo menos deveria ser tratada com mais apreço e atenção pelos líderes, pastores e pela igreja. Tudo quanto falamos ou ouvimos tem significado, tem sentido, tem peso nas nossas vidas. Tanto é verdade que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele disse: haja e ouve. E foi assim Deus dando existência a tudo e a todos pelo poder da sua palavra. E é tão sério o que falamos ou ouvimos que no Evangelho segundo Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isso aqui são palavras de Jesus, meus irmãos. Isso significa dizer que nossas palavras nos justificam ou nos condenam e vão ecoar para a vida eterna ou para a morte eterna. Ou seja, palavras não são meros fonemas que são lançados ao vento. Elas têm significado e poder de sentenciar o bem ou o mal. E por isso mesmo, eu repito, nós temos autoridade delegada por Deus para quebrar palavras malignas, sentenças e decretos de maldição. No livro de Esther está um relato um tanto quanto surpreendente, em que houve um levante muito grande contra o povo de Deus, o povo judeu, e por ocasião, no mesmo período em que Esther havia se tornado a rainha do Império Medo-Persa. É uma história bastante conhecida e se deu no império do rei Assuero. Acontece que, no terceiro ano do reinado de Assuero, enquanto este dava um banquete aos seus príncipes e servos, a pedido, ou melhor, a mandado do rei, seus eunucos se dirigiram à então rainha Vasti para lhe introduzirem à presença do rei. No entanto, a rainha recusou ir por intermédio dos eunucos. Isso lhe custou a coroa. Estou aqui resumindo a história. Vasti foi destituída do cargo por desrespeito à autoridade do rei e por desonra. Feito isso, o rei lançou um edito em que as virgens do reino se apresentassem a ele, para que ele escolhesse dentre elas aquela que seria sua rainha. Nisso, o tio de Esther, Mardoqueu, ao saber do edito, em sua perspicácia, vai até o palácio e inscreve Esther.
Detalhe que é preciso destacar: Esther era uma escrava judia e órfã. Estou dizendo isso porque suas concorrentes eram filhas de príncipes, de conselheiros do rei, de sátrapas, e vocês conhecem a história. E acabou que Esther foi escolhida e tornou-se a rainha do império. Só que no ensejo foi também consagrado Amã. E quem era Amã? Inimigo dos judeus. Amã, dentre os príncipes, passou a ser o mais aclamado, o mais honrado. Olha o que diz o texto bíblico no livro de Esther, no capítulo 3, versículos 8 a 10. Diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, convém ao rei deixá-lo ir. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Irmãos, estava ali decretada a sentença contra o povo judeu. E este Amã era tão influente que no versículo 2 deste mesmo capítulo 3 diz assim: E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Aqui nós vemos toda a influência deste Amã. Ele era muito poderoso na ocasião. Todavia, havia um Mardoqueu para se levantar pela defesa do povo judeu. E quem era Mardoqueu? Mardoqueu era judeu, tio de Esther, e que havia assumido a paternidade da sua sobrinha, pois em algum momento Esther tinha perdido seus pais, ali no Império Medo-Persa mesmo. Mardoqueu também estava na condição de escravo e vivia dos favores do palácio. Agora, precisamos entender o porquê deste embate, desta birra entre Amã e Mardoqueu. E a Bíblia esclarece. Observe o detalhe. Não somente em função de Mardoqueu não se curvar, mas a raiz do problema vinha de gerações. Diz as Escrituras que Amã, conforme nós lemos, era Agagita, ou seja, descendente de Agag. E quem foi Agag, pastor? Rei dos Amalequitas. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Havia um embate, uma guerra centenária. Esse Agag foi morto pelo profeta Samuel antes que o povo judeu fosse levado ao cativeiro. Depois os anos se passaram e o povo judeu foi levado cativo. Também amalequitas, descendentes deste mesmo Agag, foram cativos. Veja o detalhe no capítulo 3, versículo 6 de Esther. Diz assim, falando sobre Amã: Porém, teve pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Então aqui se vê toda a diferença. A Bíblia é muito detalhista. Porém, lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Então essa guerra, esse embate, vinha de anos atrás. Aí a Bíblia continua dizendo assim: Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Amã se lembrou de que seus ancestrais foram mortos pelos judeus. Vamos continuar. Fato é que havia um decreto contra os judeus. Vejamos então quais foram os feitos de Mardoqueu para impedir a destruição do povo judeu. Vamos aprender com este homem de Deus, com este judeu, que apesar de escravo e viver da ajuda do palácio, não se tratava de uma pessoa desprevenida, de uma pessoa desatenta, de um desavisado. Diz assim no capítulo 4 de Esther, no versículo 1:
Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Irmãos, lições que aprendemos aqui para de fato não aceitarmos nenhum decreto maligno contra as nossas vidas, nenhuma sentença de maldição. Primeira lição, Mardoqueu se humilhou. Ah, pastor, mas eu vou ter que me humilhar? Irmão, compreenda uma coisa, o que é humilhação? Humilhar-se é se rebaixar. É você, por um tempo, aceitar ser menor até alcançar uma solução para o problema. Existem situações em que é preciso descer de nível e aceitar que alguém olhe para você de cima para baixo. Muita gente, senão a maioria, não entende que a humilhação, o rebaixamento, em algumas ocasiões, é uma estratégia para revogar, quebrar a sentença lançada contra você. Interessante vermos que Mardoqueu se humilhou e não somente isso, ele também se expôs. O nosso ato de humilhação precisa servir de alerta, de aviso para alguém. É por isso que Mardoqueu não se escondeu, pelo contrário, foi para as ruas da cidade, de saco de pano e cinza. Se a Bíblia está destacando a postura de humilhação, de vexação, de abatimento de Mardoqueu, mediante o decreto que ele estava enfrentando, é para o nosso aprendizado. Enquanto maior o peso da sentença, do decreto, da maldição, mais radical deve ser a nossa postura para quebrar, para revogar aquele mal. É por isso que eu disse, no nome de Jesus, nós temos a autoridade delegada por Deus para quebrar e não aceitar nenhuma imposição maligna, nenhuma palavra contra as nossas vidas. Jesus nos dá essa autoridade. Então, meu irmão e minha irmã, se necessário for, se humilhe. Na sua humilhação, Deus resgatará a sua razão. Segunda lição que vemos aqui nessa postura, na conduta de Mardoqueu: saia do habitual, não resista às mudanças e aos desafios. Em outras palavras, saia da zona de conforto. Irmão, se oponha contra a adversidade, rejeite o mal, rejeite qualquer sentença contra a sua vida, qualquer injustiça. Não aceite perder nada. Se Satanás encontrar uma brecha, ele vai querer tomar tudo que você tem, tudo que é seu. Se Mardoqueu não insistisse e exigisse para que a rainha Esther saísse da zona de conforto, a história poderia ser outra. Ah, pastor, mas a rainha Esther estava na zona de conforto? Estava, e eu vou provar para vocês. Quando Mardoqueu fez saber à rainha Esther tudo quanto estava acontecendo, lhe enviou uma cópia do edito do rei e que ela suplicasse ao rei o favor, pelo povo judeu. Olha a resposta da rainha, o que mostra de fato que ela estava ali tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Ela diz assim, capítulo 4 do livro de Esther, versículos 9 a 11. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu. Preste atenção aqui nas palavras da rainha Esther. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Irmãos, está claro aqui que Esther está na zona de conforto. É mais ou menos assim, eu não vou arriscar a minha vida não, depois o rei não me estende o cetro e eu vou morrer. No entanto, olha a insistência, a perseverança de Mardoqueu. Eu vejo ele como o personagem principal nessa história para a salvação do povo judeu. Versículos 13 e 14 diz assim: Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esther: Não imagines tu que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus.
Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura, ou seja, para esta ocasião, é que foste elevada a rainha. Olha a sabedoria e estratégia de Mardoqueu em sua conversa com Esther. Mardoqueu é, sem sombra de dúvidas, o agente central deste episódio e o instrumento de Deus para o livramento do povo judeu de um decreto de extermínio, de um decreto de morte. Portanto, mais uma vez eu digo a cada um de vocês, saia da zona de conforto. Foi essa a posição de Mardoqueu para que aquele decreto fosse quebrado. Irmãos, fica claro que surgem conjunturas nas nossas vidas que requerem de nós uma postura mais acirrada, mais radical no combate contra o mal. Coloque isso no seu coração. Aprendemos, portanto, que existem cenários na nossa vida que requerem de nós humilhação por um tempo e também sair da zona de conforto. Só não podemos aceitar a sentença, a maldição, o decreto estabelecido. Temos autoridade em Deus para revogar. Eu volto a repetir, meus irmãos, não aceite sentença de injustiça contra a sua vida. Não aceite nenhuma maldição, decreto de morte, de fracasso contra a sua vida. Lembre-se, nós temos que ter muito cuidado com o que ouvimos. Pelo poder do nome de Jesus, nós temos autoridade em Deus para quebrar, para desfazer essas sentenças malignas. Então use a sua autoridade e o seu poder, mas não se esqueça também que você tem que vigiar, ter muito cuidado com o que você fala. Mais uma vez, vou dar ênfase aqui nas duas lições. Se necessário for, dependendo da sentença, se humilhe, prostre-se diante de Deus, mas não aceite a condição imposta contra a sua vida e não tenha medo de se expor. Foi isso que fez Mardoqueu. E segunda lição, saia da zona de conforto. Tem situações, existem adversidades nas nossas vidas que precisamos de fato, através da nossa postura de humilhação, ainda que isso custe o preço de nos rebaixarmos por um momento até que a solução venha, mas é necessária essa postura, essa conduta. Isso vai estar dizendo algo para alguém. E nesta humilhação, nesta sua postura e conduta, saindo da zona de conforto, pode ter certeza, a resposta sua vem da parte de Deus e não haverá decreto, não haverá maldição, não haverá sentença que Deus não venha quebrar para lhe dar a vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu agora quero orar com vocês. Então, quem puder, feche os olhos, concentre em Deus o seu pensamento e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, louvado, adorado e glorificado seja o teu santo nome. Te rendemos graças, ó Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Deus, por nossas vidas e pela alegria e privilégio que temos de poder nos aproximar de Ti com confiança, certo de que Tu nos ouves. Obrigado, ó Deus, pelo Teu perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos dá todos os dias, ainda que nós nem percebemos. Graças te damos também, ó Pai, pelo privilégio de sermos chamados de filhos de Deus, nós que cremos no Teu Filho amado, Jesus Cristo, e em quem está nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que em nós habita, que nos dirige os passos e que opera em nós e também por nosso intermédio. Te agradecemos porque somos um corpo, como igreja, Senhor, sim. Obrigado também pela comunhão que podemos manter, pela alegria de servirmos uns aos outros e pela nossa unidade. Pai,
neste instante eu entrego sob os teus cuidados a vida de cada irmão e irmã que ora comigo. Também te apresento o ente querido pelo qual esta pessoa clama, ó Deus. Sim, Deus de misericórdia, de toda a consolação, eu te suplico, entra nesta causa, na necessidade, na casa destas pessoas, com teu poder e glória, operando toda sorte de bênçãos. Senhor Deus, por amor do teu nome, efetua cura e libertação em todos quantos precisam. Pai, te peço que o teu Espírito possa agir de maneira que toda manifestação maléfica, prejudicial, nociva e maligna caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Que o teu poder envolva agora cada um dos meus irmãos e os teus braços de amor possam os acolher. Eu declaro sobre a vida de todos liberdade, paz e alegria no Espírito Santo. Deus de poder e força, em nome de Jesus, eu cancelo, quebro, anulo toda palavra de maldição, todo decreto emitido e toda sentença proferida que contraria a tua palavra e causa o mal contra a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, tudo que prende, que amarra, seja destruído pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, cuida dos meus irmãos, lhes dando sabedoria e entendimento para agirem corretamente em toda e qualquer situação, por maior que seja o seu desafio, e que em tudo e com toda a sua força, se necessário se fizer, enfrentem a oposição, o mal, sem esmorecer, sem temer, mas com ousadia e confiança no Senhor. Fortaleça, Senhor, cada pessoa de forma que permaneçam firmes em todo o tempo e vigilantes. Se porventura a situação exigir se humilhar por um tempo para chegar à solução, dê direção aos meus irmãos e conceda-lhes a graça do teu Espírito, tal qual Jesus, que não pagou mal por mal, mas se entregava ao Senhor, da mesma forma que meus irmãos tenham domínio próprio e se entreguem a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, te peço também que nos ajude a sermos mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo e assim mantenhamos comunhão com o Senhor e possamos seguir as orientações da Tua Palavra por intermédio do Teu Espírito Santo. Trabalhe também, ó Senhor, a restauração dos relacionamentos familiares, no ambiente de trabalho e onde se fizer necessário, resgatando a comunhão, a paz, a amizade, ó Deus, de maneira que o ambiente permaneça agradável e aprazível para que Tuas bênçãos se estabeleçam na vida de todos. Que em tudo cada irmão seja perseverante na prática da oração, sejam cautelosos no agir e incansáveis, meu Deus, em fazer o bem e persistam na Tua vontade, ó Deus. Senhor, muito obrigado por esta família que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e pela sua vitória, Senhor. Eu declaro, meu Deus, que todos, meu Deus, estão sentindo agora a Tua presença e a mão do Senhor sobre suas vidas. Louvado, adorado e glorificado seja o Teu nome para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.